Meus irmãos e irmãs, a ascensão de Jesus ao céu aconteceu 40 dias depois da ressurreição. É por isso que a igreja celebra a ascensão no último domingo da Páscoa. É o que está mais próximo do Pentecostes. E o incrível é que aqui no evangelho que nós ouvimos, se diz assim, que eles viram Jesus lá no alto do monte, lá na Galileia, se prostraram diante dele, mas ainda assim alguns duvidavam. Veja, Jesus apareceu para eles muitas vezes, e mesmo assim ainda tinha gente ali no meio dos discípulos, talvez não dos apóstolos, mas dos demais discípulos que duvidava. Isso porque a Sagrada Escritura, os Evangelhos, os Atos, querem nos mostrar que a ressurreição de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, ele tem duas características: é o mesmo, mas diferente. Então prestem bastante atenção, é o mesmo, mas diferente. Isso é muito difícil de mostrar. Então, como é que os santos evangelhos mostram que Jesus era o mesmo? Quando ele aparece, ele come com os discípulos, ele come peixe, ele mostra as chagas, para que qualquer um que leia o evangelho veja, não, é o mesmo. Ele é um corpo físico. Porque logo no início da igreja começaram a aparecer heresias que diziam que Jesus ressuscitado, ele não tinha corpo, que era uma espécie de um fantasma. Sendo assim, os evangelhos mostram claramente, é o mesmo corpo pregado na cruz, o mesmo. Mas, se é verdade que é o mesmo, é diferente. E tanto é que Jesus, estando as portas fechadas, ele entrava lá dentro, sem precisar abrir a porta. Ele estava lá com os discípulos em Emaús, desaparece lá e aparece lá com os apóstolos. Então veja, é um corpo glorioso. Então é o mesmo corpo, mas diferente. Isso mostra o que será no fim dos tempos, quando nós teremos um corpo glorioso. Vai ser o mesmo corpo, mas diferente. Jesus então, ele toma a decisão, seguindo os desígnios do Pai, de partir desse mundo. Se Jesus falasse assim, olha, agora eu vou ficar com vocês aqui em Jerusalém, vou fazer aqui o meu reino, os apóstolos até perguntaram isso, agora que você vai instaurar o reino em Jerusalém, para a igreja ia ser muito mais fácil. Nosso monte de problema ia ser evitado. Porque você tem um problema, o que você faz? Corre lá em Jerusalém, pergunta, Jesus, como é que é isso aqui? E ele resolve. Mas Jesus quis que houvesse um tempo em que a igreja vivesse da fé. Lembre-se daquilo que ele disse a Tomé: bem-aventurados os que creem sem ter visto. Isso só foi possível depois que Jesus subiu aos céus, que até então eles viam. Foi da vontade de Deus que houve um tempo em que a igreja fosse governada pelo Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus se relacionava principalmente com o Pai. Na época do Evangelho, principalmente com Jesus. E agora é o tempo em que o Espírito Santo guia a igreja. O Espírito Santo age na igreja. Para a gente entender um pouco o que é essa ação do Espírito Santo, existe uma comparação. Todo mundo já ouviu das cartas de São Paulo que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Isso eu acho que todo mundo já ouviu. Mas tem uma outra afirmação também na nossa fé, que o Espírito Santo é a alma da igreja. Então, para a gente entender por que o Espírito Santo faz na igreja, por que Jesus insiste tanto que ele tem que mandar o Espírito Santo, é só pensar, o que uma alma faz no corpo? Quem aqui já viu corpo sem alma? Levanta a mão. Muito pouco. Vocês têm medo, gente, de corpo sem alma? Vou dar uma dica aqui como que vocês fazem para ver um corpo sem alma, quem nunca viu. Sabe quando o Kennedy coloca aquela musiquinha, que sai todo mundo das lojas assim, com o ouvido assim, para ver quem morreu? Ele fala, atenção para uma nota de falecimento. Aí ele vai dar um local, vocês fiquem atentos ali com o local, que nesse lugar vai ter um corpo sem alma.
que é um corpo sem alma? Um defunto, um morto. Então o que é a igreja sem o Espírito Santo? Um morto, um corpo morto. Somente alguém com alma, vivo, pode crescer, pode se movimentar. Um corpo morto não faz isso. Então, partindo da nossa comparação, somente com o Espírito Santo a igreja pode crescer, a igreja pode ser dinâmica, a igreja pode se movimentar. Sem o Espírito Santo não tem nada disso. Outra função da alma é manter a unidade do corpo. Um corpo morto, com o tempo ele começa a se desfazer. Ele se separa, ele se divide e acaba. Da mesma forma a igreja, quem mantém a unidade e quem conserva a igreja é o Espírito Santo, é a alma da igreja. Então veja que o Espírito Santo, ele não fala muito de si, ele revela o Pai e revela o Filho, mas ele tem uma função fundamental na igreja. Sem o Espírito Santo a igreja não é nada, é um corpo morto. E é por isso que Jesus insistiu tanto: eu tenho que ir para que venha o Espírito Santo. Mas por outro lado, quando Jesus diz que ele vai mandar o Espírito Santo, não significa que ele não vai se fazer presente mais na igreja. Tanto que ele diz aqui no final do Evangelho: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então Jesus está presente na igreja. Mas como? Principalmente Jesus está presente na igreja? Pelos sacramentos. A mesma missão que Jesus tinha nessa terra passou para os sacramentos. Então, Jesus, ele não tinha a missão de chamar discípulos, hoje em dia se chama sacramento da ordem. Jesus não disse lá para o paralítico: teus pecados estão perdoados. Ele não falou isso também para a mulher que chorou aos pés dele? Ele continua dizendo a mesma coisa pelo sacramento da confissão. Jesus não fazia companhia aos discípulos, ele continua nos fazendo companhia, principalmente pelo sacramento da Eucaristia, e assim por diante. Aquela missão de Jesus aqui na terra, ele continua fazendo, mediante os sacramentos. Por isso, na vida pessoal de Jesus, não tinha sacramentos ainda. Foi depois que veio o Espírito Santo que passou a ter os sacramentos. Lá na vida pessoal de Jesus, ele soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Agora, como que ele faz isso conosco? É com a água, se joga sobre a nossa cabeça e se diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós recebemos o Espírito Santo. Então veja como Jesus continua agindo. E para mostrar que esse mesmo Jesus, que age principalmente pelos sacramentos, continua agindo na sua igreja, semana passada, quem esteve na missa domingo de manhã, vai se lembrar que eu contei um milagre lá da canonização dos pastorinhos de Fátima. Essa semana eu li mais um que eu fiquei muito impressionado, porque realmente é um milagraço. Quando a gente olha no Santo Evangelho, que Jesus ressuscitou o filho da viúva, a gente fica maravilhado, né? Nossa, que grande poder, né, de Deus, como Deus é maravilhoso, ressuscitou o filho da viúva. E aconteceu lá nos Estados Unidos, esse milagre está sendo usado para a beatificação do arcebispo Fulton Sheen, que é americano. Um bebezinho de um casal católico, a mãe estava grávida já de 9 meses, exames todos normais, estava tudo pronto para ganhar. E lá nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia como que o hospital é caro, o pessoal faz financiamento para poder ir no hospital fazer parto. Então, como estava tudo ok, eles decidiram fazer o parto em casa. A mãe ganhou o bebê nasceu morto. Não tinha respiração, não tinha batimento cardíaco. Tentaram reanimar o bebê, nada. Levaram no hospital. Durante o caminho, a ambulância, os bombeiros, os enfermeiros lá tentando reanimar o bebê, continuava sem batimento cardíaco, sem respiração. Chegaram no hospital, tentaram de todo jeito reanimar o bebê, sem respiração, sem batimento cardíaco. Aí quando foram, arrumar a documentação, certidão de óbito, etc., os pais, que eram muito devotos desse arcebispo que está em processo de beatificação, fizeram uma prece pedindo, que socorresse o filho deles. E eis que o bebezinho, depois de 61 minutos
sem batimentos cardíacos e sem respiração, acordou. Jesus fazia grandes milagres lá no princípio da igreja, Ele faz grandes milagres hoje, nos nossos dias. A imprensa que está tão preocupada em divulgar tudo quanto é besteira, não tem uma besteira que você não ache na grande imprensa. As grandes coisas mesmo, você quase não vê noticiada. Qualquer criança que nasceu e teve um problema de respiração, ficou sem oxigênio, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, quando essa criança escapa da morte, ela tem sequelas para o resto da vida, fica sem andar, sem falar, com problema mental. Se nós ficarmos 4 minutos sem respirar, quando entra o 5º minuto, o nosso cérebro começa a morrer. E esse bebezinho que ficou 61 minutos sem respirar e sem o coração bater, não tem absolutamente nenhuma sequela, é uma criança absolutamente normal. Quando Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, Ele disse sério. Ele continua na sua igreja até o fim dos tempos. Então, se algum dia vocês ouvirem uma conversa fiada assim: a igreja era muito boa no tempo dos apóstolos, depois teve os mártires, os mártires também eram bons, mas depois já perverteu tudo, por isso, por aquilo outro, saiba que você está diante de uma mentira, porque Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo, e Jesus não mente. Jesus e o Espírito Santo não tiraram férias depois de Pentecostes, eles continuam conservando e agindo na igreja. Então, meus irmãos e irmãs, que esse mesmo Espírito Santo também venha sobre nós e faça as maravilhas que Ele fez nos apóstolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.